Glória a Deus, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento da nossa escola bíblica dinâmica. Toda segunda-feira nós temos este momento especial de aprendizado na palavra de Deus. E hoje nós temos um tema maravilhoso. Vamos estudar a carta aos Filipenses, os 4 capítulos de Filipenses, a epístola aos Filipenses. E eu convido a todos, meus irmãos, a estarem conosco durante estes minutos, onde desfrutaremos da palavra de Deus. Aula de número 6, Filipenses, uma igreja alegre e grata. Vamos orar pedindo que Deus nos instrua nesta aula, neste momento de estudo tão precioso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te dar graças por este privilégio tão maravilhoso que o Senhor tem nos dado de estar com nossos irmãos para juntos, Senhor, desfrutar da Tua palavra, para juntos, meu Deus, aprendermos mais e mais de Ti, para juntos, meu Deus, crescermos na graça e no conhecimento. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor tenha grande misericórdia de nós, meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, de cada um dos meus irmãos, que agora se reúnem para aprender da Sua palavra, para desfrutar do Teu conhecimento, meu Deus, para expandir, meu Deus, os horizontes da compreensão das Tuas sagradas Escrituras. Meu Deus, nós amamos a Tua palavra, amamos a Tua lei, amamos os Teus ensinos, meu Deus. Senhor, queremos viver pela Tua palavra, queremos andar em conformidade aos Teus ensinos. Senhor, queremos que os Teus decretos, ó Deus, que as Tuas instruções sejam a razão da nossa vida. Para isso, ó Deus, nos faz entender, nos faz compreender e que isto seja feito, ó Deus, com clareza, meu Pai. Prepara, meu Deus, as nossas faculdades mentais para receberem o Teu conhecimento. Prepara, ó Deus, nossa capacidade cognitiva para absorver, meu Pai, todos os ensinos. Ó, meu Deus, nos faz compreender a verdade bíblica, meu Deus. Senhor, é maravilhoso estar na Tua presença, estar na comunhão com nossos irmãos, estar na comunhão da palavra, na comunhão, meu Deus, fraternal. Pedimos neste momento que nada nos impeça, meu Deus, que nada nos atrapalhe de entender a Sua palavra, que nada nos atrapalhe, ó Deus, de compreender a Sua vontade. Ó, meu Deus, que todas as barreiras sejam dissipadas, que todos os obstáculos sejam vencidos. Meu Deus, que todas as muralhas sejam ultrapassadas. Te pedimos neste momento, Senhor, visita os nossos irmãos, Senhor, e que possamos cada dia, meu Deus, ter um apreço maior pelas Escrituras. Abençoai, visitai meus irmãos, ó Deus, que estarão conosco durante toda esta aula. Te pedimos, ó Deus, certos da Tua misericórdia e da Sua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos lá, então. Indo para a aula de hoje, leremos o texto áureo, Filipenses, capítulo 2, e o versículo de número 3. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Vamos lá, então. Filipenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha só que advertência maravilhosa para as nossas vidas. O texto áureo é a nossa referência que vai nos fazer entender toda a ideia que é expressa nesta carta. E a ordem específica de Paulo aos irmãos estava quanto à intenção de tudo quanto eles faziam, que não houvesse vanglória, mas sim humildade. E ele coloca um critério, uma descrição muito adequada para a humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Este é o sentimento de humildade. É não olhar os outros com olhar de comparação
ou com olhar de auto-supervalorização, se é que existe esta palavra, né? Mas a ideia seria essa, de não olhar para os outros com olhar de superioridade, né? Mas sempre dando mais honra aos outros. Isto é humildade. Como eu costumo dizer, humildade não é simplesmente a maneira de falar ou de se vestir. Humildade é um sentimento e deve brotar do coração, deve ser manifesto no coração. E nós vamos ver como esta igreja demonstrou esta humildade em suas atitudes. Vamos lá, lição aplicada. É o que tem que ficar muito claro para nós, né? É a dose da injeção que nós precisamos receber nesta lição. Então vamos lá. Paulo escreveu esta carta enquanto ele estava em Roma. Ele estava preso em Roma. E esta carta é considerada uma carta de gratidão e amor. Ainda que ele estivesse preso, mas esta carta, sim, é uma carta de amor e gratidão. E nós vamos entender o porquê. Ao receber as ofertas enviadas, né, pela igreja dos irmãos de Filipos, Paulo ficou alegre pelo cuidado, pela hospitalidade, pela atenção que eles demonstravam tanto com Paulo, como também para com os demais irmãos, obreiros, que lá estavam trabalhando. Paulo se alegrou com esta atitude da igreja e ele então decidiu demonstrar a sua alegria, demonstrar a sua gratidão enviando aquela carta. Então, o contexto que envolve esta carta é de um homem preso, num momento de dificuldade, de desafios, mas que é alegrado pela contrapartida da igreja que mostrava um cuidado contínuo, tanto para com o Paulo, o apóstolo, preso, como também para os irmãos que trabalhavam entre eles. Isto trouxe uma grande alegria a Paulo e ele não conseguiu conter, né, a sua alegria e demonstrou sua gratidão escrevendo esta carta tão preciosa que, como já falamos, é conhecida como a carta de gratidão e amor, ou carta de alegria também. Vamos lá. Temos 3 objetivos. Primeiro, precisamos entender que é preciso, né, o que é preciso para colaborar com o crescimento da igreja. Não somente o que é, mas que é necessário. Que é preciso, sim, ajudar para que a igreja cresça. Os irmãos de Filipos entenderam isso. Vamos saber que precisamos pregar e evidenciar a graça e a paz de Cristo. Nos fala do testemunho, de como nós vamos apresentar o evangelho que transformou a nossa vida. Como vamos evidenciar isto às pessoas que nos veem, às pessoas que estão à nossa volta. Em terceiro lugar, precisamos compreender que onde há desunião, não pode haver paz e crescimento. O primeiro é muito lógico, né? Obviamente que se há desunião, dificilmente ou não tem como haver paz. E o segundo também é um fato muito claro, que onde não houver união, não tem como haver crescimento. Jesus foi quem disse isso muito antes. Um reino subdividido não prosperará, não subsistirá. Vamos lá então, prosseguindo a nossa aula. Temos uma curiosidade que eu posso dizer que é uma peculiaridade da epístola aos Filipenses. Nós vamos ver que esta é a única, né, das epístolas onde se trata, onde se menciona a doutrina do esvaziamento, que no grego é chamado kenosis. Nós temos isto especificado no capítulo 2, versículos 6 a 8, que a gente já vai ler com vocês na leitura bíblica em classe. Mas, em suma, o que nós temos aqui é que Cristo, ele
abre mão da sua glória, da sua posição e até de alguns atributos para temporariamente, preste atenção, temporariamente estar no lugar de homem, estar como servo e assim cumprir a sua missão, que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Este é o esvaziamento, o kenosis no grego. Cristo deixando temporariamente, se esvaziando temporariamente da glória que ele tinha juntamente com o Pai. Cristo não passou a ser Deus depois da morte, ressurreição e ascensão. Ele é Deus eterno. Ele é o eu sou juntamente com o Pai. No entanto que por várias vezes ele usa este termo, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então Cristo não foi criado para ele estar conosco na terra, para ele habitar entre os homens, tabernacular entre os homens. Ele precisou se esvaziar, kenosis. E nós vamos ler esse texto na leitura bíblica em classe, Filipenses 2, a partir do versículo 6. Pega aí a sua Bíblia, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 11. Vamos ler. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Só lembrando que este texto é a continuação, alguns versículos posteriores do que nós lemos na leitura do texto áureo, versículo 3, em que Paulo estava falando para não haver soberba, mas sim humildade entre os irmãos em tudo o que fizessem. E agora aqui ele está colocando Cristo como o exemplo perfeito de humildade. Preste atenção. Vamos lá, versículo número 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Olha só, antes da gente avançar, eu gostaria de fazer uma breve reflexão, lembrando que, como já disse, Paulo já havia falado no versículo 3, para que os irmãos não fizessem nada por soberba, mas que fizessem por humildade. Ele coloca agora o exemplo de Cristo como o exemplo perfeito de humildade. E algo que está implícito nesse texto é que a medida da humildade será a medida da exaltação. Cristo, como diz o texto, a si mesmo se humilhou, e sendo achado em forma de homem, porque ele não era, mas foi achado, se tornou, o verbo se fez carne, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se humilhou, tomou forma de servo. Após ele cumprir esta árdua missão, diz o texto que Deus o exaltou soberanamente, com uma glória maior do que ele já tinha antes com o Pai na eternidade. Então olha só, existe uma proporção direta à medida da humildade. Quanto mais nós conseguirmos ser humildes, e não estou dizendo falar que é humilde, fazer de conta que é humilde, simplesmente usar um vocabulário simples para dizer que é humilde, procurar usar a roupa mais desajeitada, amassada, suja, andar fedido para dizer que é humilde. Não, não é isso não. Como Paulo disse lá no versículo 3, considerar os outros superiores a si mesmo. Isso é difícil. Isso é difícil, porque a gente normalmente quer ser o destaque, né? Isso é natural do ser humano. Isso é natural da nossa própria natureza. Mas à medida que nós aprendermos a ser humilde, como Paulo está dizendo, e usando o exemplo de Cristo, que era alguma coisa, mas se fez como ninguém,
sendo ele Deus, se fez como servo de todos. E nós vemos que ele dá exemplo de servo, até que ele lava os pés dos discípulos após a ceia. Mas esta humilhação trouxe a ele uma exaltação muito maior. Então digo uma coisa, vale a pena ser humilde. Não é que a gente vai dizer, sou humilde. A gente vai viver a humildade. Quanto mais humilde a gente conseguir ser, melhor será. Alguém olha para você e te despreza. Alguém olha para você e não dá a você o devido valor que você tem. Ou enfim, aquilo que você sabe que Deus tem na sua vida. Não é motivo para você se preocupar. Seja humilde. Não procure autodefender-se. Não procure autopromover-se. Não faça isso. Vamos seguir o exemplo de Cristo. Porque tem gente que não é nada e quer dizer que é alguma coisa. Cristo era tudo, mas se fez como nada, se fez como servo. E isto trouxe um resultado. Deus o exaltou soberanamente. Que Deus abençoe. Era só uma reflexão. Vamos lá, introdução ao comentário. Já dando o pontapé inicial aqui da nossa aula. Então vamos lá, introduzindo o nosso estudo nesta carta. Vemos que ela foi escrita entre os anos 60 e 62, enquanto Paulo estava preso em Roma. Isso ocorreu, na metade do primeiro século, em sua segunda viagem missionária. E ela é uma das 4 cartas da prisão, como já falamos, juntamente com Efésios, Colossenses e Filemão. Preste atenção. A missão de Paulo em Filipos começou a partir de uma visão, que é descrita em Atos, capítulo 16, versículo 9, quando ele viu um homem que dizia para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente Paulo se dirigiu para lá, pois entendeu que a visão vinha de Deus, Deus estava o chamando para anunciar o evangelho naquele lugar. Paulo foi chamado, Paulo entendeu, compreendeu que era necessário e que havia ali almas que precisavam receber a mensagem do evangelho que ele já vinha pregando. Filipos era a primeira cidade da Macedônia e uma colônia romana. Era uma cidade já dentro do continente europeu. Portanto, a igreja dos irmãos em Filipos acabou sendo conhecido como o berço do cristianismo europeu. Foi ali que tudo começou, Foi ali que o evangelho começou, ali no continente europeu, na cidade de Filipos, esta cidade da Macedônia, que Paulo obedeceu a ordem de Deus na visão, indo à Macedônia e levando o evangelho. O irmão Epafrodito era o mensageiro. Foi ele quem levou a carta, para os irmãos. E foi ele que trouxe também a oferta, a ajuda para Paulo, enquanto Paulo estava na prisão. E esse mesmo irmão Epafrodito, também cooperador da igreja em Filipos, diz, Filipenses 2, versículo 27, que nessa viagem ele esteve muito doente e quase morreu. Filipos foi a igreja que mais ajudou Paulo, se destacou em sua ajuda para com Paulo. E Paulo não conseguiu deixar de demonstrar esta alegria. No entanto que as palavras usadas por Paulo nesta carta evidenciam ali palavras de carinho, de amizade. No entanto que esta carta também é chamada de carta da alegria, como já falamos, ou carta da gratidão, carta do amor. Porque até as palavras de repreensão de Paulo foram palavras, eu diria, mais suaves, mais amenas, Pois havia ali também, infelizmente, pessoas que discordavam, do ensinamento de Paulo. Mas Paulo os exortava com amor, porque prezava pela comunhão com aquela igreja. Filipos foi uma igreja que se destacou pela maneira como ajudou Paulo. E eu pergunto isto para nós como igreja. Em que critério nós
poderíamos nos destacar como igreja. Nós não vemos nenhuma outra igreja ajudando tanto Paulo como Filipos. Tanto Paulo quanto os demais irmãos, que Paulo vai dizer que esta ajuda não foi somente a Paulo, mas também alcançou outros irmãos que precisavam, ajudou a igreja. Será que nós somos uma igreja que contribui? Será que nós somos uma igreja que ajuda, que estende as mãos? Filipos era uma igreja onde os irmãos sabiam o valor da sua ajuda, o valor da sua cooperação, da sua contribuição. Isto alegrou de uma forma grandiosa o coração de Paulo. Vamos lá. Tópico de número 1. Os principais temas abordados nesta carta, como sempre, são 6, que nós destacamos em cada epístola. E nós temos aqui 6 temas relevantes que foram tratados por Paulo ao escrever a carta aos Filipenses. Temos no capítulo 1, do versículo 3 ao 11, Paulo demonstrando a sua confiança e afeição para com os irmãos. Paulo confiava, Paulo acreditava na fidelidade daqueles irmãos e, consequentemente, também os amava de uma forma muito especial. Ainda no capítulo 1, do versículo 12 ao 30, nós vemos o regozijo de Paulo estando na prisão. Aí nós sabemos que este regozijo é o fruto do Espírito na vida de Paulo, porque quem estando preso poderia se alegrar, mas Paulo tinha o Espírito Santo de Deus e também tinha irmãos que o ajudavam, irmãos que estavam com ele, mesmo distantes, mas que demonstravam o carinho, demonstravam o amor. E isso ajudava Paulo a passar pelas prisões, a passar por momentos difíceis. Uma igreja que entendeu que não seria somente eles que precisavam do seu líder, mas que em um momento o seu líder também precisava da ajuda deles. Paulo se alegrava por isso, Paulo se regozijava por saber que ele podia contar com a sua igreja. No capítulo 2, do versículo 1 ao 30, vemos Paulo falando sobre o servir com humildade, onde nós já falamos bastante, onde Paulo cobra os irmãos que não façam nada por vanglória, mas por humildade, e ele dá o exemplo de Jesus, como exemplo excelso, exemplo perfeito de humildade. Já falamos sobre isso. No capítulo 3, versículo 1, ele fala sobre a alegria no Senhor, e nós vamos entender isso também, quase já no finalzinho, sobre o foco da nossa alegria, onde deve estar o foco da nossa alegria, e Paulo destaca que esta alegria deve estar no Senhor. No capítulo 3, versículo 2 ao 7, Paulo fala sobre o cuidado, sobre a cautela com os falsos mestres, que infelizmente haviam também ali naquela igreja, e já vamos ver qual era o problema e quais eram as heresias que eles inseriam na igreja de Filipenses, dos irmãos filipenses. E por fim, no capítulo 4, versículo 8 ao 19, vemos a pureza na mente daqueles irmãos e também a generosidade tão grande que eles tinham para com Paulo e para com a igreja do Senhor. Vamos lá. Quais foram os problemas encontrados naquela igreja? Pastor, eu acho que não havia problema nenhum naquela igreja, não. Se era uma igreja que amava, se era uma igreja que era generosa, então não tinha problema, não. Se Paulo escreve a carta da alegria, a carta da gratidão, então não havia problemas nesta igreja? Eu vou dizer para você que havia, infelizmente. E eu quero dizer para você que o estranho seria não encontrar problemas. Sabe por quê? Onde há pessoas, sempre haverá problemas. Tem pessoas que se decepcionam na igreja em que congregam, alegando que a sua igreja
tem um problema ou tem outro, ou porque a pessoa A ou porque a pessoa B, olha, eu dou um conselho. O dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque ela deixará de ser perfeita. Não há pessoas perfeitas. Aquela igreja, apesar de ser uma igreja muito amorosa, uma igreja generosa, mas tinha ali alguns problemas que precisavam ser resolvidos. E eu digo que, nesse aspecto, isso se aplica perfeitamente a nós, como igreja. Enquanto estivermos aqui na terra, nós precisaremos ser exortados por Deus. Enquanto estivermos aqui na terra, enquanto igreja militante, nós precisamos sempre receber exortações para que a nossa fé não venha se desbotar, para que a nossa fé não venha se neutralizar em meio das coisas da vida. Havia ali alguns irmãos judeus convertidos que estavam querendo inserir na igreja a prática da circuncisão e as obras para a salvação, porque eles estavam presos aos costumes da lei. Como Paulo aborda isso no capítulo 3, versículos 2 e 3. E obviamente que Paulo vai combater isto, pois Paulo é o maior defensor do evangelho da graça, não sendo necessário guardar nenhum costume da lei para a salvação, sendo que também, como Paulo já havia falado também lá na carta aos Efésios, que foi estudada a semana passada, a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Sim, a salvação é somente pela graça de Deus. Havia ali também outro problema. Paulo encontrou ali os inimigos da cruz de Cristo, que eram homens chamados por Paulo assim, porque eles eram amantes de si mesmos, soberbos, materialistas e que causavam confusão no meio da igreja. Obviamente, onde houver soberba, arrogância, vai ter muito mais problemas. Como eles eram materialistas, não focavam no evangelho. Por isso eram inimigos da cruz. Como Paulo aborda isso no capítulo 3, versículo 18 e 19. Havia um terceiro problema naquela igreja: desavença entre duas irmãs. Ah, meu Deus do céu! A gente nunca viu desavença, né? Nunca vimos desavença em nossas igrejas. Infelizmente, de vez em quando acontece. E diz ali até o nome das irmãs. Eram as irmãs Evódia e Síndique. Inclusive irmãs que trabalhavam com Paulo no evangelho. Eram irmãs de trabalho, eram irmãs esforçadas na obra, mas que de repente se desentenderam em alguma coisa e isso estava afetando a comunhão da igreja. E Paulo vai pedir então que se desse uma atenção especial para que esse problema fosse resolvido. Preste atenção. É interessante a gente refletir um pouco, né, nesse episódio das irmãs Evódia e Síndique, que eram pessoas que estavam bem intencionadas. Mas, como eu já disse, onde há pessoas, pode ter problemas. E, de repente, tem opiniões diferentes. Mesmo em pessoas bem intencionadas e que querem trabalhar para Deus. Às vezes uma discórdia, né, pode surgir de coisas tão banais, né? De repente é o uniforme do congresso, é a cortina, da cor da cortina da igreja. Sei lá, de repente coisas, né, tão simples assim. Eu já vi coisas pequeninas gerarem confusões tão grandes na igreja. E não são às vezes por pessoas más, não. São por pessoas boas, pessoas de Deus. Tal como as irmãs Evódia e Síndique, que eram grandes trabalhadoras do evangelho, mas que em algum ponto ali estavam discordando. Paulo não vai detalhar, mas pede então ali que se fosse averiguada aquela situação. Até porque sempre que houver um problema, uma discórdia, é preciso que seja resolvido. Isso não pode ser empurrado com a barriga. Tem gente que vai empurrando, né, essas coisas com a barriga e
é um problema. É como um câncer dentro da igreja. Qualquer hora pode trazer danos e morte espiritual. Vamos lá. Quais foram os conselhos e as orientações que Paulo vai dar para esta igreja? Primeiro, Paulo queria que eles se alegrassem por aquilo que eles tinham aprendido de Cristo. Cristo deve ser suficiente para nós. Paulo aprendeu isso. Paulo aprendeu que a graça de Deus o bastava, seria o suficiente. E era isto que Paulo pedia aos irmãos, que a alegria deles fosse por aquilo que eles aprenderam de Jesus. E nós destacamos aqui 4 pontos que eles haviam aprendido sobre Jesus nos ensinos de Paulo. Paulo ensinou sobre o esvaziamento, o exemplo da humildade. Paulo ensinou a eles sobre a obra de Cristo e o sofrimento. Isso deveria trazer uma reflexão para eles da maneira de que Cristo agiu demonstrando afeição por eles. A obra e o sofrimento valioso de Cristo. Paulo destaca também que o sacrifício de Cristo foi suficiente, que o sacrifício de Cristo bastava para eles, como já falamos, respondendo aos irmãos convertidos do judaísmo que queriam trazer práticas da lei. Paulo vai dizer: se alegrem, porque o sacrifício de Cristo é suficiente para vocês. E por fim, Paulo traz para eles também o motivo de que o amor de Cristo é imenso e incomparável. Isto deveria ser motivo de alegria para aqueles irmãos. Conhecer a Cristo sempre deve ser motivos para nós nos alegrar em Deus. Sempre deve ser motivos de gratidão a Deus em nossa vida. Conhecer a Cristo deve ser motivos para nós nos alegrarmos. Por isso a importância de nós aprofundar o nosso conhecimento em Cristo, nosso conhecimento da pessoa de Cristo. À medida que nós conhecemos mais Cristo, nós somos satisfeitos pela sua presença em nossa vida. Temos também outros conselhos que Paulo dá aos irmãos no capítulo 1, do versículo 9 a 11, e são 4 conselhos. Paulo pediu que o amor crescesse a cada dia, tanto em ciência como em conhecimento. Um amor praticado, um amor vivido. Ele pediu que os irmãos fossem sinceros para que provassem as coisas excelentes. Até porque a sinceridade é a única maneira que nós podemos nos achegar a Deus. Ou seja, sem sinceridade não tem como nós mostrar uma conversão genuína, não tem como nós orar de uma forma pura. É preciso ser sincero. Paulo cobrava isso dos irmãos para experimentarem as coisas excelentes de Deus. Paulo orientava eles que fossem cheios de frutos de justiça, que na verdade são frutos de Cristo na vida deles, e que fizessem tudo para a glória de Deus e para o louvor de Deus. 4 conselhos que na verdade são fundamentos para uma vida cristã eficaz, uma vida de amor, de sinceridade, de justiça e que glorifica a Deus e que honra a Deus, que não busca a sua própria glória. Se nós fazemos tudo para Deus, então nós faremos com amor, então nós seremos sinceros, então nós prezaremos pela justiça. Por fim, Paulo também dá um conselho para aquela igreja, para que eles zelassem do testemunho
não somente na presença, mas também na ausência, né? Enquanto ele não estivesse por perto, mas que eles demonstrassem o bom testemunho. Eu vou ler para vocês o texto que está no versículo 27 do capítulo 1. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. O pedido de Paulo era que, independente da circunstância, eles sempre dessem bom testemunho. Esta orientação, ela é válida para nós nos dias de hoje. Que nós possamos ser cristãos que viemos a dar bom testemunho, seja perto do pastor ou longe do pastor, seja perto do obreiro ou longe do obreiro, do dirigente, do diácono. Eu falei algo no início desta pandemia e vou repetir. Na pandemia, tem muitos que estão se convertendo a Deus, buscando mais a Deus. Eu tenho conversado com muitos irmãos, tenho entrado em contato com muitos irmãos, tenho conversado com membros que estão dizendo: pastor, eu na pandemia, eu estou buscando mais a Deus. Estou de quarentena e aqui em casa eu oro 6 da manhã, oro meio-dia, oro 6 da tarde, oro meia-noite. Pastor, a minha casa aqui virou uma igreja, programa Voz da Libertação ligado 24 horas. Pastor, eu estou buscando mais a Deus, até vigília. Até isso eu ouvi dos irmãos. Pastor, eu estou fazendo vigília aqui em casa, pastor. Então tem gente que está se enchendo mais, está ficando mais crente, está se achegando mais a Deus. Mas também, né? Também eu sei que tem pessoas que estão ficando menos crentes. Porque condicionaram a sua vida cristã somente na aparência, somente no apresentar-se aos homens, somente no apresentar-se ao pastor. E agora ele diz: pastor não está me vendo? Pastor não vai notar se eu fui na doutrina ou não fui na doutrina? Pastor não vai notar se eu fui na ceia ou não fui na ceia? Não está tendo mesmo? Pastor não está me vendo aqui em casa, estou aqui em casa, celular na mão. Está entendendo? Aqueles que sempre condicionaram a sua vida somente por aparência, agora estão se auto-revelando, né? Ninguém está vendo, mas Deus está. E na verdade Deus conhece nossos corações. Por isso Paulo pedia aos irmãos que vivessem com sinceridade, com pureza, com integridade. Que nós sejamos crentes não somente na aparência. Como já disse, pastor, ele nos vê somente na hora do culto. E agora nós não estamos tendo culto. Estamos indo já para 2 meses aqui no Ceará que nós não temos cultos. E aí, a gente vai ficar menos crente? A gente vai deixar de cuidar da nossa vida espiritual? Não vai orar? Não vou orar porque meu pastor não está me vendo se eu estou orando ou não estou. Meu pastor não está vendo o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou assistindo, o que eu estou vendo. É verdade. Mas fique sabendo, quem está perdendo com isso não é o pastor, é você mesmo. Pode ter certeza. Tem gente que acha que está na vantagem, né? Porque está fazendo as coisas escondido, o pastor não está sabendo. Agora eu estou livre, né? Igual um passarinho. Se tem alguém perdendo alguma coisa, é quem está pensando desse jeito. Mas eu louvo a Deus pelos crentes que estão entendendo o despertamento de Deus. E que estão buscando mais a Deus, estão consagrando mais a Deus. Estão procurando ser mais fiel a Deus, porque sabe que aí estão sinais da volta de Cristo. Prosseguindo, foi só um parênteses, né, que o pastor abriu aqui no ensinamento. Os ensinos para a igreja atual. O que nós temos nesta epístola que pode ser trazido para a igreja contemporânea? Vamos lá. Um ponto fundamental, como já falamos, está na alegria. Esta carta é conhecida como a carta da alegria ou como a carta da gratidão. Se nós colocar a nossa alegria
nas pessoas ou nas coisas materiais, certamente nós teremos muitas frustrações e decepções. E talvez esta seja a causa, né, de tantas frustrações e decepções em toda a humanidade. Por quê? Porque se colocam expectativas naquilo que é passageiro, naquilo que é frágil, naquilo que o ladrão pode roubar, naquilo que a ferrugem pode corroer, a traça pode corroer. É uma alegria passageira, por isso pode vir a ter frustração. Paulo destaca que a verdadeira alegria, ela está em Jesus. A verdadeira alegria não está baseada naquilo que se possa experimentar, não está naquilo que se possa sentir no paladar. A verdadeira alegria, ela está em Cristo. E é uma alegria transcendente. O que é isso, pastor Júlio? É algo que não é passageiro, que não é de curta duração, mas é algo que dura para a eternidade. A alegria em Cristo, a alegria por conhecer a Cristo, como já falamos lá no comecinho, que Paulo destacava que aquela igreja se alegrasse por conhecer a Cristo. Esta alegria que vem do conhecimento de Cristo, das propriedades, dos atributos de Cristo em nós, ela permanece, porque são frutos eternos. Não está condicionado no material, não está condicionado no visível, não está condicionado no humano, em pessoas que, como nós, são falhas. Esta é a questão. E às vezes a gente coloca expectativa em pessoas, mas todo mundo é passível de errar. Eu posso errar, todos nós podemos errar. Por isso, precisamos colocar a nossa alegria em Jesus. Não nos bens materiais, não no dinheiro e também não nas pessoas, porque as pessoas também se vão. Mas a alegria de Jesus, ela é eterna, transcendente. Começa agora, podemos viver no presente, mas ela dura para a eternidade, ou seja, não tem fim. E Paulo dá um conselho a esse respeito, lá na Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, dizendo que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você consegue perceber a implicação que isso tem? Às vezes a gente, ao caminhar em grandes cidades, grandes metrópoles, centros, nós vemos pessoas em situações de tamanha pobreza e miséria. E nós compadecemos, sim ou não? Às vezes nós vemos, ou por fotos, por imagens, pessoas em extrema pobreza. Nós lamentamos por isso. Mas Paulo vai dizer que se a nossa expectativa, depois de conhecer o Evangelho, depois de conhecer Jesus, depois de receber a salvação, ainda continuar somente pelas coisas desta vida, baseado nas coisas desta vida, a gente vai ser mais miserável do que qualquer ser humano na terra. Por quê? Porque a riqueza de Cristo é muito maior no sentido eterno, no sentido espiritual. Tem crente que ainda não entendeu isso, meu Deus do céu. Tem crente que precisa refletir no texto da primeira epístola de Coríntios 15, 19. Tem muitos crentes que infelizmente estão sendo os mais miseráveis da terra, porque vivem somente pelo material, vivem somente pensando nas coisas daqui, e achando que Cristo é aquele que simplesmente deve resolver todos os problemas momentâneos desta vida, e esquece que a nossa expectativa tem que ser eterna. Preste atenção, o que Paulo está condenando é daqueles que esperam em Cristo apenas para as coisas desta terra, se tornam os mais miseráveis. Isso não quer dizer que Cristo não nos abençoe, Ele nos abençoa.
Paulo vai se sentir abençoado por Deus pelo cuidado que os irmãos demonstraram por ele. Mas o que Paulo enfatiza é que a razão da nossa alegria é Cristo. E a nossa expectativa deve ser na paz e na alegria eterna que temos em Deus. Vamos lá. Conclusão. Nesta carta nós aprendemos sobre o carinho e a preocupação dos irmãos da igreja de Filipos com o apóstolo Paulo, na ocasião em que ele estava em Roma e estava preso. Como já disse, aqui está o primeiro aspecto que nós precisamos concluir. Aquela igreja entendeu que a vida de ser igreja não era somente receber. Eles entenderam a sua participação, a sua parcela de ajuda dentro do reino de Deus. E que, assim como Paulo havia os ajudado levando o evangelho, como Paulo atendeu a visão daquele homem que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos, agora eles entenderam que era a oportunidade, era o momento deles socorrerem Paulo, deles ajudarem Paulo que estava preso. O grande aspecto desta igreja é de uma igreja que não fica somente no venha a nós, mas também no vosso reino. Uma igreja que entendeu que o ser cristão não é somente receber. Eu fico preocupado por identificar um aspecto na igreja contemporânea de muito egoísmo, de muito si mesmo, sabe? Muito si mesmo. Crentes que olham muito para si mesmos. A igreja que estava lá na cidade de Filipos era uma igreja que compreendeu e se alegrou por isso. Primeiro porque souberam que Cristo era o suficiente para eles. E logo identificaram a responsabilidade em contribuir com o reino, em contribuir, ajudando, fazendo alguma coisa em prol da igreja e também de sua liderança. Paulo mencionou que a oferta que eles enviaram através do irmão Epafrodito contribuiu não somente para que ele se mantivesse, mas também para que ele alugasse uma casa onde ficou instalado em prisão domiciliar. Além disso, esta oferta foi usada para ajudar a igreja. Olha só, aqueles irmãos ajudaram muito mais do que eles imaginavam, muito mais do que eles esperavam. Foram bênção na vida de Paulo, ajudaram Paulo naquele momento e também toda a igreja que estava naquela cidade. No entanto, que a gratidão de Paulo, ela é notória, ela é muito bem percebida nas palavras em que ele se dirige para com aquela igreja. No entanto, que até a sua exortação, ela é diferenciada. Não que Paulo deixou de exortar, não, Paulo exortou a igreja. Porém, ele usou palavras mais brandas, mantendo a sua autoridade, zelando a comunhão e a edificação daquela igreja. Paulo demonstrou o seu afeto, o seu cuidado, o seu amor. Paulo refletiu aquilo que ele recebia dos irmãos. Amor gera amor. Enquanto desunião sempre vai gerar mais desunião, onde houver amor, vai haver mais amor. É redundante? É. É lógico? É. Mas Paulo não conseguia agir diferente com aquela igreja que demonstrava tanto amor para com ele, que até na hora dele exortar, dele puxar a orelha, ele fazia com zelo e com cuidado, porque sabia que estava se referindo a uma igreja de pessoas que muito o amavam. Por fim,
terceiro aspecto da nossa conclusão, e aqui a gente já indo para o final mesmo, né? Nós vemos que, apesar do sofrimento e dos desafios, Paulo aprendeu a manter a sua atenção em Cristo, em se satisfazer em Cristo. É isso que Paulo trata no capítulo 4, a partir do versículo 11. Nós temos nesse interim aquele famoso texto muito conhecido, usado como um jargão evangélico: tudo posso naquele que me fortalece, está dentro deste texto. E muitos usam dessas palavras simplesmente como palavras de efeito, né? Frase de efeito. Tudo posso naquele que me fortalece. Super crente. Que não vai ter problema, que não vai ter luta. Ha, 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 ha. Nada disso. Paulo está mostrando aqui, do versículo 11 ao 13, que ele aprendeu a contentar-se em Cristo. De maneira que ele sabia viver abundância e escassez. Estar em tempestade ou estar em bonança. Este era o diferencial na vida de Paulo. Mesmo com sofrimentos e aflições, ele aprendeu a se bastar pela presença de Cristo. Sim, aquela graça da qual Paulo foi advertido na segunda epístola aos Coríntios, nós já estudamos isso, em que Deus diz para ele: Paulo, a minha graça te basta. Paulo está vivendo debaixo desta graça. De maneira que ele, estando preso, a forma como ele diz, dá para entender que em algum momento ali ele teve dificuldade, mas que isso não foi problema. Algum momento ali ele passou aperto, passou apuro, mas ele poderia vencer esses momentos, porque Cristo o fortalecia. Tudo poder naquele que nos fortalece é ter contentamento em Cristo em toda e qualquer situação da nossa vida. Não quer dizer que a nossa vida vai ser somente de alegrias. Não quer dizer que a nossa vida será uma vida somente de bonança, o mar de rosas. Cristo não promete isto para os seus seguidores. Quem promete isso é os falsos profetas, os falsos mestres. Paulo entendeu e ensinou isso para aquela igreja, que o conhecimento de Cristo, o conhecimento da comunhão com Cristo era o suficiente para se sobressair em toda e qualquer situação. Quando nós nos contentamos com Cristo, nada nos faz falta. Nada nos faz falta. Quando nós nos contentamos com esta alegria que já falamos, esta alegria em Cristo, por Cristo, não há nada que possa tirar a nossa paz, meus irmãos. Não há nada que possa tirar a nossa tranquilidade, não. Porque está naquele que vive eternamente. E como já dissemos aqui, é uma alegria transcendente. Começa agora e a gente vai desfrutar ela daqui para a eternidade. Podemos ter sofrimentos, podemos ter momentos difíceis, podemos às vezes chorar, mas tudo podemos passar com Cristo que nos fortalece. Esta força não vem de nós, mas vem de Cristo. Talvez eu falo com crentes que você está nos caminhos de Deus há tanto tempo. Você está em pé, não é pela tua força, mas é pela graça de Deus. É por Cristo que nos fortalece. Quantas lutas nós já passamos? Eu já passei tantas lutas, você já passou tantas lutas. E nós estamos aqui por Cristo que nos fortalece. Nenhum mérito é nosso. Que sigamos em humildade, como Paulo cobrou dos irmãos, lá no capítulo 2, versículo 3. Que continuassem sendo humildes e continuassem aprendendo de Cristo. Pois a humildade de Cristo em nós nos traz regozijo, nos traz recompensa. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero que todos tenham sido grandemente abençoados com esta aula.